E aí pessoal, no vídeo de hoje o sucesso não é garantido. Eu vou tentar fazer um serviço aqui na Ranger que eu não tenho as ferramentas nem a experiência adequada, mas decidi criar coragem e tentar fazer mesmo assim. Hoje eu vou reconstruir uma parte da Ranger que foi completamente destruída pela ferrugem. Então chega aí comigo e me acompanha até o final para ver se eu consegui concluir o desafio. Para fazer esse serviço, eu vou usar a minha máquina de solda de eletrodo revestido, que quem entende um pouco sabe que não é a máquina adequada para esse serviço, mas é a máquina de solda mais barata que se encontra e é a máquina de solda que eu tenho. E o material que eu vou usar para fabricar essa peça vão ser somente restos de material. Então, se tu aí tem o teu carro com ferrugem e não tem dinheiro para pagar alguém para consertar, hoje eu vou tentar mostrar que tu consegue fazer por ti mesmo. Basta ter alguma experiência com soldagem e trabalhar com metal e muita paciência e dedicação. Vou começar o vídeo desmontando tudo aqui para a gente poder dar uma olhada melhor em onde nós vamos trabalhar. Aí pessoal, agora com tudo desmontado, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser realinhar essa porta. Antes de eu tirar ela para nós começar a trabalhar ali por baixo. Ó pessoal, consegui botar a porta no alinhamento, botando o macaco aqui, ó. Eu achei que a coluna tava torta, então primeiro eu tentei erguer lá, mas não deu certo. O que aconteceu foi que como correu muito aquela parte ali, essa parte aqui da coluna desceu. Então para corrigir isso eu ergui por ali, ó, com o macaco, e agora a porta tá no alinhamento certinho. Não tá mais batendo quando fecha. Ó, bem certinho. Agora eu vou tentar dar um jeito de tirar a porta com o macaco ali. Daí eu consigo começar a reconstruir aquela parte ali que foi corroída com a ferrugem com toda a estrutura no lugar certo. Ó, a situação aqui tá feia. Então, para variar, o conserto vai levar bem mais tempo que eu imaginava. Mas mesmo assim vou tentar fazer do melhor jeito possível. Bom pessoal, agora acho que eu tenho um plano aqui para começar a trabalhar. Primeiro de tudo eu vou tentar refabricar essa peça aqui, que ela segue reto até aqui, ó. Ela apodreceu completamente, não sei nem como que pegou tanta ferrugem nisso aqui. Marquei aqui onde eu vou cortar e vou usar para fazer esse pedaço aqui, esse retalho de ferro que eu tenho, ó. Ele já tem uma das curvas que eu vou aproveitar aqui. Eu vou usar esse próprio pedaço aqui que eu tirei
do metal enferrujado e vou usar ele como molde naquela peça de metal para recortar ela já do tamanho certo. Fiz as marcações aqui na peça que eu vou cortar e deixei aqui a observação, ó, deixar a linha, para quando eu cortar aqui no pontilhado, ó, do lado de fora da linha. E daí, para conferir se a medida da peça tá bem certinha aqui, eu vou ali na Ranger agora. Ó, vou pegar aqui no começo do recorte e vamos lá ver. Eu vou recortar por fora da linha, ó. Então a largura por fora da linha tem que dar certinho aquela lá. Ó, perfeito. E com o esquadro eu fiz a marcação aqui do final da peça. E na peça que tava lá toda enferrujada, essa parte daqui pra frente, ó, não tinha nada. A ferrugem já tinha levado tudo. Já dei algumas lixadas aqui na peça para ela ir encaixando melhor. E agora o que eu vou ter que fazer são duas dobras. A primeira vai ser deixar esse ângulo aqui mais fechado. E a outra vai ser esse degrauzinho que tem aqui nessa peça. Vou ter que fazer ele desde aqui até o final. Esse degrauzinho que faz a peça descer, que aqui ela é um pouquinho mais alta e aqui ela é um pouco mais baixa. Então é isso aí, bora tentar fazer essas dobras. Essa barra chata aqui tem a mesma largura desse vinco, então eu vou tentar usar ela como um molde para martelar e fazer o vinco aqui no lugar certo. Eu vou tentar usar esse martelo aqui, usando esse lado para martelar ali no vinco. Is amazing, waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Parece que vai dar certo. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Depois de todos os ajustes, está aí a peça no lugar. E eu decidi fazer em duas etapas essa peça aqui. Como ela tinha muitas dobras e muitos detalhes, eu preferi primeiro fazer essa parte que vai pra lá e dobra pra baixo. E depois de soldar tudo no lugar, que eu vou começar a fabricar essa parte aqui, ó, que também tá podre.
Assim, fazendo aos poucos, vai ter um pouco mais de soldas, mas as peças ficam bem mais simples de fazer. Sinceramente, pessoal, eu achei que eu não ia conseguir, mas pelo visto vai sair um vídeo novo aí pra vocês. Ficou bem bom esse detalhe aqui, ó. Eu nunca tinha feito uma peça assim. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo serviço de funilaria. Eu já mexi com metal e com a solda, em vários outros tipos de serviço, mas funilaria assim, reconstruir uma parte destruída pela ferrugem é a primeira vez que eu tô fazendo. E tá dando um resultado já bem legal. Só ter paciência e indo aos poucos. Aí pessoal, tô soldando a peça aqui no lugar. Dá bastante trabalho soldar porque eu tô fazendo com a máquina de eletrodo revestido. Eu tô usando 85 amperes para soldar e vou dar umas dicas aqui para vocês se forem fazer esse mesmo serviço que eu tô fazendo. Uma das dicas é pegar 2 panos molhados e ajudar a ir resfriando a peça enquanto tu solda. Que essa solda com a máquina de eletrodo revestido esquenta muito a peça e depois que a peça já está quente, para começar a abrir aqueles buracos quando tu vai soldar é super fácil. Então ficar constantemente resfriando a peça ajuda bastante. Para soldar aqui pelo lado de dentro, onde eu não estou conseguindo enxergar muito bem, eu botei essa luz aqui para ajudar a iluminar bem iluminado e ficar mais fácil de enxergar. E eu também deixo essa peça aqui presa no eletrodo negativo para eu poder esquentar o eletrodo antes de soldar. E assim que o eletrodo começou a grudar na peça, eu nem perco tempo. Eu já venho aqui, esquento o eletrodo de novo, limpo ele e volto a soldar. Já terminei de fechar as soldas aqui. Daí depois, se precisar retocar em alguma parte, eu soldo de novo. Mas por enquanto assim já tá bom. Agora eu vou marcar aqui onde eu vou recortar esse pedaço aqui para tirar toda a parte podre e refabricar numa chapa nova. E o serviço parece que é rápido, pessoal, porque aparece tudo aí o time-lapse, tudo bem rapidinho, mas leva vários dias para fazer, hein? Ainda mais que eu não tenho muita experiência. Pô, tô passando maior trabalho, mas pouco a pouco tô indo. E eu tô indo ali, tô com a lanterna aqui, que eu fico indo do outro lado da Ranger para tirar as medidas e ver se tá saindo tudo certinho.
E eu vou aproveitar que eu já tô aqui embaixo e vou mostrar para vocês a penetração da solda, olhando a solda pelo outro lado. A solda de eletrodo ela é super difícil de fazer, mas ela tem uma boa penetração. Eu soldei pelo lado de cima e mesmo assim toda a solda tá aparente aqui pelo lado de baixo. Isso quer dizer que a solda tá super forte e vai dar uma boa resistência para a peça. E a lata aqui tá um pouco feia, ó, mas é só superficial, não tem ferrugem que tenha corroído ela. E esse pedaço que eu escolhi deixar da lata original também tá bom, só tá bem feio aqui, vou dar uma lixada e uma pintada. E eu escolhi aproveitar porque tem esse furo quadrado, ó, então não tive que fazer um furo quadrado na minha peça, aproveitei da peça antiga. E o mesmo eu fiz nessa peça aqui. Como ela tinha essa curva aqui muito complexa de fazer, que ela vem para dentro e ainda é num ângulo, eu escolhi deixar essa parte aqui, ela tá boa também. Então escolhendo bem aonde a gente corta, acaba reduzindo bastante o trabalho. E aqui eu tava checando o alinhamento. Como a solda ainda tá aqui, eu não consigo passar uma régua para ver se tá alinhado. Mas já tinha botado aqui uns tubos de ferro e essa é a minha régua de alumínio, para ver se está tudo alinhado. E até que tá. Se tu tá curtindo o vídeo, deixa teu like aí que ajuda muito o canal. Eu tô usando esse martelo aqui, que é o martelo que eu já tinha. E naquela parte de antes, eu usei esse outro martelo, que também é um martelo que eu já tinha. E eu não tenho aqueles negócios de funileiro, acho que é taço o nome, mas eu peguei um pedaço de ferro e tô usando para dar uma alinhada na chapa. Eu usei esse pedaço aqui de papel para fazer o desenho das curvas e daí conseguir esticar ele e pegar a largura total da peça. Daí marquei aqui a largura total, depois vou fazer as linhas da onde vão ser as dobras. E sempre é um mistério, né? Como eu vou conseguir copiar essas curvas e esse formato aqui para a peça que eu vou trabalhar. Então eu vou indo pouco a pouco, vou aprendendo conforme eu vou fazendo. Tá sendo um desafio, mas pelo visto tá saindo tudo certo, de uma forma bem amadora aí, sem experiência, com as ferramentas que eu tenho e usando só sucata de material. Mas mesmo assim o resultado tá sendo bem satisfatório pro meu gosto. E eu tô na dúvida aqui se eu recorto já a peça certinha com essa curva agora antes de dobrar ou se eu faço isso depois de dobrar. Ainda vou pensar mais um pouco para decidir. E também, se eu quiser, eu consigo martelar essa peça aqui toda enferrujada para ela ficar plana. E daí com ela plana também vai ficar mais fácil de marcar aqui onde eu tenho que cortar. Mas daí não tenho mais um modelo de referência para acertar as curvas da peça. Então ainda estou pensando aqui como eu vou fazer. E eu sou um cara muito perfeccionista, então eu gosto de fazer tudo perfeito. Mas o maior desafio assim em um serviço, quando tu não tem toda a experiência necessária, é fazer com fluidez, não se apegar tanto nos detalhes e se importar mais em conseguir fazer o processo até o final, não abandonar o serviço no meio do caminho. Então às vezes eu fico aqui muito tempo pensando e pensando e de uma hora para outra crio coragem e saio cortando e dobrando as peças. Se não der certo eu faço outra. Mas tem que focar nisso, em tentar fazer, não ficar se apegando muito em qualquer detalhezinho.
Eu percebi que uma das coisas que mais está levando tempo é tirar aqui os grampos para conferir o ângulo da peça. Então eu tive uma ideia, ó, vou pegar esse arame aqui que eu já deixei ele bem retinho e vou copiar as curvas da peça para o arame. Daí eu posso vir aqui e fazer a medição sem ter que desmontar tudo. Acho que assim tá bom. Terminei os ajustes aqui para a peça caber bem certinho. Aqui ainda ficou uma fresta um pouco maior, mas eu acho que eu consigo fechar ela na solda. E também aproveitei para tirar um pouco de toda aquela bagunça aqui, as ferramentas estavam tudo espalhadas e já dei uma organizada. Porque às vezes durante o trabalho as ferramentas ficam tudo espalhadas e começa a te atrapalhar no processo. Então já botei tudo aqui que eu estava usando, para se eu precisar ficar fácil de vir aqui pegar, mas também não fica ali no chão atrapalhando. Para quem chegou até aqui no vídeo, eu acho que está tentando aprender a fazer alguma coisa. Então vou aproveitar e vou dar umas dicas aqui de como soldar chapa fina usando o eletrodo revestido. Quando tiver alguma fresta maior, por exemplo aqui ou por exemplo aqui, tu vai ter que diminuir a amperagem da máquina. Eu uso entre 70 e 75 quando eu tenho alguma fresta maior. Quando as peças estão bem encostadas igual aqui, eu subo para 85 amperes. Com a máquina com a amperagem baixa, fica bem difícil de iniciar o arco. Então é por isso que eu venho toda hora aqui, fico esquentando o eletrodo até ele parar de grudar e só depois venho aqui na peça fazer a solda definitiva. E os pontos de solda tem que ser bem rápidos e tem que ir bem aos poucos. Aí no time-lapse parece que é tudo feito bem rapidinho, mas não é, leva bastante tempo. E eu também venho sempre passando o dedo assim e vou martelando qual das chapas está mais alta para as duas chapas ficarem bem no mesmo nível.
Ó, só esses 2 pontinhos já tá bom. Se eu seguir soldando aqui, a chapa começa a esquentar muito. Daí agora eu venho para outro lugar e sigo soldando. E aqui, por exemplo, pessoal, que a fresta tá um pouco maior, é bem mais difícil soldar e é bem mais fácil abrir esses buracos na solda, ó. Principalmente enquanto eu tô só ponteando. Quando acontecer isso, tem que ter calma para fechar o buraco aos poucos, senão ele vai ficar cada vez maior. Então eu vou vir aqui tentando soltar pinguinho por pinguinho de solda até fechar esse buraco. E enquanto eu vou fechando ele, eu paro um pouco e venho aqui nessa peça, derreto um pouco o eletrodo, que às vezes fica muito escória acumulada na ponta do eletrodo. Então eu limpo o eletrodo aqui e volto a trabalhar aqui para fechar esse buraco. Eu tô com 75 amperes na máquina agora. Vou esquentar o eletrodo e limpar a ponta dele. Primeiro eu depositei um pouco de solda depois do buraco. Daí agora sim que nós vamos tentar tapar ele. Se tentar tapar direto o buraco, ele começa a ficar maior. Aqui é um pano úmido para esfriar, para não perder tanto tempo esperando. Esquenta o eletrodo. Pronto, tá tapado o buraco. E é isso aí, pessoal. Vou terminar de fechar as soldas aqui e volto quando estiver pronto. Terminei de fechar as soldas. Olha, eu tô impressionado, não sei vocês aí que estão assistindo o vídeo. É a primeira vez que eu faço um serviço assim de funilaria. Tudo feito com a máquina de eletrodo revestido, sem nenhuma ferramenta especial, modelando a chapa só com um martelo. Olha o resultado top que ficou. E todo o material utilizado foi somente sucata. Agora é só lixar as soldas aqui e já está pronta essa peça. A próxima peça que eu vou fabricar, eu tô na dúvida ainda se vai ser o assoalho ou se vai ser aqui o curvão da coluna. Mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo. E é isso aí, pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui, tá pronta a peça e no próximo vídeo vocês vão ver a continuação desse concerto. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se tu curtiu o vídeo, deixa teu like aqui embaixo que ajuda muito o canal e se vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!